E em meio às pressões, o Comitê de Política Monetária do Banco Central se reuniu nesta terça-feira para começar a definir a nova taxa de juros do Brasil. A repórter Sabrina Pires está em frente à sede do banco aqui em São Paulo e tem todos os detalhes. Boa noite, Sabrina. Oi, Laerte, boa noite para você, Luciana, boa noite a todos. Olha, o resultado dessa reunião só vai sair amanhã, no fim do dia, como é praxe, mas a expectativa do mercado é que a taxa de juros básica da economia, a Selic, permaneça em 13,75% ao ano. Mas hoje já teve manifestação em frente aqui ao Banco Central na Avenida Paulista. Movimentos sociais e sindicais vieram pedir juros mais baixos e mais emprego. Eles dizem que juros altos como os atuais atrasam o desenvolvimento do país, da economia brasileira. Eles pediram também a saída do presidente aqui do Banco Central, Roberto Campos Neto, que tem mandato até dezembro de 2024 e foi indicado pelo governo Bolsonaro. Mas eles fizeram aqui nesse ato hoje na Paulista, pela manhã, um churrasco diferente, um churrasco de sardinha. E segundo os organizadores, a explicação é a seguinte, uma metáfora para dizer que peixe pequeno é engolido pelos tubarões, em referência ao mercado financeiro e aos ricos do Brasil. Mas os movimentos sindicais não foram os únicos a reclamar dos juros altos hoje, não. O presidente Lula voltou a criticar o BC e prometeu seguir pressionando o Banco Central por juros mais baixos, pela taxa Selic menor. Hoje, durante uma entrevista à TV 247, transmitida pela internet, o presidente Lula voltou a disparar contra o Banco Central e a taxa básica de juros do Brasil, que está em 13,75% ao ano. Eu vou continuar batendo, eu vou continuar tentando brigar para que a gente possa reduzir a taxa de juros para a economia voltar a ter investimento. Eu acho absurdo, de verdade, a taxa de juros está a 3,75%. No momento em que a gente tem o juro mais alto do mundo, sabe? No momento em que não existe uma crise de demanda, não existe excesso de demanda. Novamente, Lula atacou a autonomia do Banco Central e criticou nominalmente Roberto Campos Neto, presidente do BC. A gente vai poder mudar o Banco Central daqui a 2 anos, porque ele tem autonomia. Eu, sinceramente, nunca me importei com a autonomia do Banco Central. Eu nunca achei que era importante. Eu não sei porque que as pessoas acham que é importante a autonomia. Eu, sinceramente, acho que o presidente do Banco Central não tem compromisso com a lei que foi aprovada de autonomia do Banco Central. A lei diz que é preciso cuidar da responsabilidade da política monetária, mas é preciso cuidar da inflação também, é preciso cuidar do crescimento de emprego, coisa que ele não se importa. Em fevereiro, depois do primeiro encontro do Copom durante o atual mandato de Lula, a Selic foi mantida em 13,75% pela 5ª vez consecutiva. É o maior patamar desde novembro de 2016, quando o índice estava em 14% ao ano. Hoje, o comitê iniciou uma reunião para definir a taxa básica de juros. O presidente Lula prometeu divulgar até o fim do mês, quando voltar da China, como será o chamado arcabouço fiscal, o novo conjunto de regras proposto pelo governo que deve substituir o teto de gastos para regular as despesas públicas. A proposta foi entregue pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na semana passada e vai precisar ser aprovada no Congresso. O que nós queremos achar, e não é uma tarefa simples, é a linha fina que permita ao governo honrar os seus compromissos de campanha, né? E, simultaneamente, oferecer ao Estado brasileiro, e não ao governo, mas ao Estado brasileiro, uma base fiscal sustentável para responder aos direitos sociais que estão previstos na Constituição e que estão previstos no nosso plano de governo. Eu sou otimista em relação a encontrar essa linha fina, que muitos consideram muito difícil de executar. Fernando Haddad afirmou que passou os últimos dias em conversas com parlamentares para preparar o terreno político para a recepção da proposta, que, segundo ele, será encaminhada ao Congresso até 15 de abril. O anúncio do plano era esperado para essa semana, mas o presidente Lula entendeu que, apesar da proposta estar madura, seria necessário ouvir mais gente sobre o assunto. Hoje, o ministro da Fazenda também voltou a criticar a taxa de juros. Disse que está exageradamente elevada, o que significaria espaço para cortes.
Integrantes do governo e parlamentares do PT temem que o aperto monetário acabe sacrificando a atividade econômica, que está em ritmo de desaceleração. Ele discursou em uma videochamada durante um seminário realizado no Rio de Janeiro pelo BNDES. Eu acho que o Brasil está numa situação favorável em relação aos seus vizinhos e ao resto do mundo. Nós não temos problemas geopolíticos, como a Ásia e a Europa se encontram hoje. Nossa inflação está mais controlada do que no resto do mundo. Nossa taxa de juros está exageradamente elevada, o que significa espaço para cortes no momento em que a economia brasileira pode e deve decolar. Estamos aí na expectativa de convergência da política fiscal e monetária para que nós possamos utilizar essa gordura de juros elevados em benefício de um programa sustentável de desenvolvimento com baixa inflação.